um texto tão poderoso, tão rico, que fala sobre esse tema. Eu vivo igreja. Viver igreja. Paulo aqui nessa carta, ele está preso em Roma. Mas o fato dele estar preso não o tira da liberdade de falar sobre o projeto de Deus, a igreja. Paulo escreve a carta na prisão, mas a prisão não prende sua visão da igreja. Ele mostra que a igreja é a comunidade dos chamados, o corpo vivo de Cristo na terra. A carta aos Efésios é o mais alto tratado sobre a igreja. Aqui Paulo não fala de problemas em algumas cartas, como ele trata com o povo de Corinto, com os Gálatas, da região da Galácia. Paulo, aqui em Efésios, ele fala sobre o projeto de Deus, a igreja. Os 3 primeiros capítulos ele fala sobre a doutrina. E a partir do 4 ele vem para a prática. Já que aprendemos, que pratiquemos, que vivamos, que sejamos igreja. Deus, com certeza, não nos chamou para sermos religiosos. Embora a religião, ela nos ajuda, faz parte. Mas Ele nos chamou para sermos de fato uma igreja. Não só uma igreja de domingo. Não pessoas que consideram Jesus como um programa de fim de semana. Mas que tem Jesus como seu Deus, amigo. Um relacionamento com o Espírito Santo diário, de segunda a segunda. E Paulo aqui mostra 4 aspectos para entendermos o que é viver igreja de verdade. Em primeiro lugar, viver igreja é andar de modo digno da vocação. Os primeiros versículos aqui de 1 a 6, ele vai falar, olha, ande de modo digno, de modo coerente. E ele vai tratar esse comportamento coerente, esse modo que é esperado por Deus, que é esperado pelas pessoas que estão lá fora, que é esperado que eu e você sejamos, porque nós somos a igreja. Paulo vai falar, olha, de maneira digna da vocação que receberam. E ele chama a atenção para mais que um rótulo ou atividades religiosas. Paulo chama a atenção para uma questão de vocação. E vocação é algo muito interessante. Você talvez, quando você estudou sua faculdade, um colégio, um curso, talvez você enfrentou isso nesse momento de estudo. Alguém que o currículo é excelente. Alguém que sabe fazer, mas talvez não sabe ensinar. Porque ele não tem a vocação de mestre, ele não tem a vocação de professor, ele não consegue comunicar bem, mas ele sabe fazer bem. Quando a gente fala sobre vocação, nós estamos falando sobre a essência, sobre propósito, sobre chamado. E Paulo diz o seguinte, ei, você, igreja, então viva segundo a vocação que você recebeu, a vocação para ser igreja. Se somos igreja, precisamos viver como igreja. E para isso ele começa a elencar algumas atitudes, como humildade e doçura. Crente tem que ser alguém humilde e doce. Paciência e suporte ao outro. Um ambiente onde a paciência reina, onde o suporte existe, onde a gente caminha mais uma milha, onde a gente dá a outra face, onde a gente perdoa. Um ambiente ou pessoas que agem sempre com amor. E aí ele, depois de elencar essas características, Paulo ele encerra essa primeira parte do capítulo dizendo, o objetivo a ser alcançado com essas características, entendendo sobre a vocação que eu e você temos por sermos chamados para ser igreja, é alcançar algo que Jesus deixou muito claro como muito importante, que é a unidade do corpo. Jesus, no capítulo 17 de João, ele vai falar para o próprio Pai em oração, Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Unidade. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre a importância de termos um só pensamento, de sermos um. O versículo 3 aqui diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo não nos convoca a fazer de tudo, a nos esforçarmos, se não fosse uma tarefa trabalhosa. E muitas das vezes, muito difícil. Paulo sabia das dificuldades da relação do ser humano, das relações humanas.
Paulo sabia das dificuldades e limitações que nós temos. Dificuldades quando pessoas não nos entendem, quando se levantam contra nós, quando pisam no nosso pé, no nosso calo, apontam o dedo para a gente. Pessoas que talvez erram, mentem, nos enganam. E é difícil continuar convivendo, é difícil mostrar perdão. Mas Paulo fala o seguinte: ei, se esforcem, se dediquem, dê o máximo, façam de tudo. E ele traz esse assunto com tanta importância que depois, nos demais versículos, ele fala 8 vezes sobre a importância da unidade, falando: ei, há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e o único Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós precisamos nos atentar para essa importância que a palavra vai nos trazer. Se eu e você somos igreja, nós temos que ser um. Nós temos que andar em unidade. Unidade preservada por humildade, mansidão, paciência e amor. Ele sabia que não seria fácil. Por isso você não tem desculpa. Você precisa perseverar. A unidade é a obra do Espírito, mas a responsabilidade de preservá-la é nossa. Você talvez já participou dessa experiência, ou já viu isso em algum lugar? Na escola, quando você é criança, aí a professora fala assim: olha, eu quero que vocês criem responsabilidade, eu quero que vocês perseverem para preservar a vida. Aí a professora dá um ovinho para cada aluno assim. Já viveu isso? Aí ela dá um ovinho: vão para casa, amanhã vocês vão trazer o ovinho. Só que uma criança de 7 anos, 8 anos... que só anda correndo, pula e rola para lá e para cá, fica aí no chão. O ovinho tem que estar intacto. Chega no dia seguinte, a professora: cadê o ovinho de vocês? Ih, professora, estava na mochila, joguei no chão, quebrou. Deixei em casa, meu irmãozinho pequeno pegou e quebrou. Ih, professora, eu esqueci meu ovo, ficou em casa. Assim, Paulo fala para a gente: nós ganhamos o Espírito Santo, nós fomos chamados para ser igreja, mas nós temos que perseverar, nós temos que nos esforçar para manter a vida, manter a unidade, manter o ovinho intacto. Eu e você precisamos entender o seguinte: não adianta vir à igreja, não adianta assistir cultos. Se você quer viver a igreja, muito mais que isso, você precisa se esforçar para manter a unidade. Hoje, você deve se perguntar: minha vida combina com o Evangelho? As pessoas olham para mim e elas conseguem ver a mensagem do Evangelho? Eu preservo com esforço a unidade ou eu gero divisão?